Oi, Jacques, tudo bem? Como vai, Lincoln? Tudo bem? Tudo bem. A gente fica aqui na tecnologia, sempre na perspectiva de que tudo esteja bem, porque em Sim, tempos de tanta live, é provável muitas vezes que o Instagram não esteja tão bem e a internet também a gente fica orando para que ela flua bem, né? é verdade. Isso acontece, eu tenho uma empresa de marketing digital, a gente sabe exatamente como que é isso. É Nem porque sempre o... há um volume muito grande de utilização disso, né? Então é provável Sim, que tenha um teto, que tenha um limite e que a gente está numa nova realidade de acúmulo de utilização disso, né? é verdade. É um novo mundo, né? Aliás, é disso que a gente vai falar hoje, né? Exatamente. Eu já puxei essa perspectiva porque é disso que a gente vai conversar, Jacques. Eu queria a tua impressão, assim, porque eu acho que uma das grandes preocupações, eu coloquei até no post que a gente ia estar conversando, eu acho que uma das grandes perspectivas assim, de preocupação da sociedade é como é Uhum. que a gente vai voltar. E eu fico assim, eu acho que é um grande engano a gente achar que tudo vai voltar do jeitinho que a gente deixou, tanto no aspecto do que a gente fazia, quanto no aspecto do lugar onde a gente estava profissionalmente. Eu acho que algumas coisas, algumas áreas, algumas perspectivas profissionais serão muito afetadas. Na minha perspectiva, eu acredito até que algumas coisas que a gente previa para o futuro, com isso tudo que está acontecendo, elas meio que foram antecipadas. E eu, Aham. eu queria ter o olhar, você que é uma pessoa do mercado, que tem uma característica de formação de profissionais, de que maneira a gente deve olhar isso e como se preparar para essas mudanças, né? Muito bem. Você tocou num assunto muito importante, que você citou que o mundo já se encaminhava por uma direção. Sim, As questões tecnológicas, elas estão afetando o mundo de uma forma como jamais foi vista. sim. Tem uma palestra que de vez em quando eu dou, que é O Mundo em 2030. A gente está falando Uhum, de 10 anos. A uhum. gente está falando em 10 anos e de transformações que já estão previstas, assim, fenomenais, que não tem como a gente parar mais. Na verdade, a gente não consegue entender a dimensão disso. Agora, o coronavírus, essa pandemia, ele serviu para a gente acordar para muitas coisas e também Sim, para acelerar processos, sim. né? Uhum. Porque a área médica, conversando com pessoas desse setor, eles falam que essas questões de pandemia, tudo mais, isso vai ser uma frequência. Elas vão ser mais frequentes do que a gente imagina. Desculpa a minha ignorância. Isso é uma verdade, é? A gente volta e meia pode ser afetado por situações semelhantes a essa? Sim, e esse tipo de questão já foi muito, já aconteceu em outras ocasiões do mundo. Sim, sim. Hoje a gente vive um mundo onde a gente pega o avião com muita facilidade, nós vamos para outros países, né? Uhum. Então, essas O efeito, questões, o efeito da globalização, né? sim, a globalização, o efeito dela é trazer não só tecnologia, nos aproximar, mas também aproximar problemas que às vezes venham Sim. de outros lugares. Que Agora, a grande questão, às vezes sim, estavam desculpa, antes, né? Uhum, sim, talvez o mundo poderia ter se preparado para isso antes. uhum. Mas é que nós costumamos mais remediar do que prevenir. Isso Sim, tem muito a ver com o assunto que nós vamos discutir hoje. sim. Né? A gente está falando de. Muitas vezes a gente pode estar focado na doença, focado no problema, e achar, puxa, eu vou ter que passar por isso, isso está acontecendo, etc., como um peso. Não. Você tem que ter uma mentalidade já pensando em médio e longo prazo. Uhum. Se você focar só no problema, é como você abaixasse a sua vista e você só vê aquilo. Você Perfeito, tem que ver além. Então, perfeito. se nós ficarmos esperando os efeitos disso sobre nós, porque eles vão vir, é uma realidade. Uma A realidade. economia vai ser abalada, ela já está sendo abalada, né? Só aqui na minha cidade já fala-se de 70 mil desempregados, né? Você está em qual cidade, Jacques? Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Capital do Mato Eu não Grosso do lembro se Sul. esse número tem a ver com somente a minha cidade ou o estado, mas 70 mil é muita gente, Uhum. né? E se a É um gente estádio de, contabilizar isso é um estádio de futebol lotado. lotado, se a gente Lotado. contabilizar isso com outros lugares, outras cidades, estados, etc., o mundo,
a gente está falando de um problema que vai durar algum tempo para ser resolvido. Só para Né? as pessoas terem uma ideia, a gente está aqui no Rio de Janeiro, é uma capital, uma metrópole, mas se em Campo Grande é 70 mil, pra vocês terem uma ideia, um dia de jogo no Maracanã lotado, pegando aí Aham. uma carona no Flamengo, né? Que ele está lotando direto. Não sou flamenguista, não, mas ele está lotando direto o estádio. Existe toda uma mobilização da cidade em função de um jogo lotado no Maracanã. Uma Sim. mobilização de transporte, uma mobilização médica, uma mobilização de policiais. Então, se você pensar isso num volume de desempregados, é a mesma mobilização para você ter que fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Uma mobilização gigante. Quer dizer, isso Sim. muda a concepção do Estado em cuidar dessas pessoas. Isso mexe com a rotina Aham. do cuidado do Estado com essas pessoas. Agora, Jacques, assim, Sim. a minha formação é contábeis, né? Então, Sim. eu tenho muita clareza, por exemplo, de olhar assim, débito e crédito. Aham. Entrada de recursos e saída de recursos. Então, quando eu entendo na minha profissão, na minha formação, por exemplo, o meu orçamento doméstico, eu olho assim, o que eu recebo e o que eu tenho que pagar. Parece muito óbvio, mas isso tem uma dinâmica muito importante na vida financeira das pessoas. Então, Sim. por exemplo, do que você falou, eu trago muito para a minha realidade assim. Às vezes eu fico muito preocupado com as contas que eu tenho que pagar, que é a saída de dinheiro. Mas, na Aham. verdade, o meu foco tem que ser aonde vai entrar o dinheiro. Porque Sim. se eu mudar a minha mentalidade para possibilitar maiores entradas, por exemplo, no exemplo atual, eu tenho uma entrada de R$ 1.000 de alguma situação, mas Ok. essa entrada ela está comprometida. Então eu parto para Uhum. cima para receber 900, para receber 500, para receber 600. Eu fico nesse foco de não deixar de receber aquilo, do que minha mentalidade ficar na preocupação do que eu tenho que pagar. Porque se eu ficar só com a preocupação no que eu tenho que pagar, existe a possibilidade de eu perder até aquela entrada de 1.000. Faz sentido para Sim. você o que você estava colocando? Faz, claro, claro que faz. Aham. Eu queria ouvir você nessa perspectiva, assim, em relação às profissões e à vida doméstica, mas com perspectiva profissional, de que maneira a gente deve pensar essas coisas que eu falei? Bom, muito bem. O mundo não é mais o mesmo. Já não estava sendo. E ele vai ter transformações contínuas. Então, ou seja, se o mundo ele tem transformações contínuas, a sua mentalidade não pode estar engessada. Parada. Você tem que estar aberto para todas as oportunidades. Uhum. E você tem que tentar entender aquilo que você faz bem, aquilo que você gosta. Uhum. Por incrível que pareça, hoje a gente está falando de suprir necessidades, mas os jovens, esse mundo, ele se encaminha para um mundo onde ele pensa em missão. Ele pensa em transformar o mundo, e não somente questões financeiras. Ele não está preocupado somente com o dinheiro. Ele está Sim. preocupado com a missão dele. O que ele vai deixar, o que ele vai fazer, o que ele vai solucionar. Então nós temos que ter essa mentalidade. Essa é a primeira questão. A gente tem que estar Quando você, abertos quando você para fala de, tudo. quando você fala de missão, tem essa Sim. coisa particular da missão, de uma, Aham. de uma convocação espiritual, muitas vezes, mas de uma convocação Aham. interna de uma missão. Mas tem esse foco também de se envolver com coisas do terceiro setor. Você me entende? Sim. Sim. Você fala mais no aspecto pessoal ou você acredita que também o envolvimento do que a gente faça tem que ter pontes com o terceiro setor? Sim, muito bem. O que acontece é o seguinte: a gente fala muito, e isso é uma questão que é muito polêmica, essa questão do sucesso, né? O que é sucesso para você, né? Existe um homem chamado John Maxwell. Já ouviu falar dele? Não. Ele foi um pastor, mas depois ele entrou para o mundo business e ele fala sobre liderança, né? E hoje ele é considerado um dos maiores gestores assim do mundo, né? Desse mundo da liderança. John Maxwell ele dizia o seguinte: sucesso tem muito a ver com você, com as Sim. coisas que você conquista. Você Uhum. trabalhou, alcançou tal coisa, etc. Ele fala que você tem que ter uma outra perspectiva.
a significância. Ele usa essa palavra. Uhum. E significância tem a ver com outras pessoas. O sucesso tem a ver com você. Significância tem a ver com outros. Sim. Ou seja, você sozinho, se você pensar só em você, você é um ser egoísta, egocêntrico. Não que o sucesso que você obtenha, e por isso é muito relativo a gente falar de sucesso, porque sucesso para alguns é você ter uma família unida. Uhum. Sucesso para outros é você ter conquistado coisas academicamente, profissionalmente, etc. Agora, significância significa você dar um significado para a sua vida. E isso tem a ver com outros. Então, quando a gente fala do terceiro setor, né, a gente está falando sobre a sua contribuição. Você deveria trabalhar pelo sucesso, mas ao mesmo tempo trabalhar para deixar esse mundo melhor. Então essa é a mentalidade que as pessoas... Só explicando para a galera que está com a gente aqui, talvez a gente fale, e eu não quero entrar num academicismo que eles não entendam. O terceiro setor, pessoal, são essas empresas ligadas a ONGs. Eu não estou falando nem no sentido pejorativo Brasil, porque aqui tem muita pejoratividade de coisas erradas, de tendência ideológica em relação a onde. Não estou falando disso. Eu estou falando de terceiro setor, que são setores da economia que pensam no bem do próximo. Então, são empresas que estão ligadas a voluntariado, são empresas que estão ligadas à recomposição de renda. Então, são multinacionais que investem, por exemplo, na formação de mulheres que são viúvas ou não têm o marido e sustentam suas casas. Eu estou falando de agricultores ou ribeirinhos em regiões do Brasil que têm incentivo agrícola ou de investimento numa pequena empresa. Isso é terceiro setor. Então, Jacques, o que a gente está falando é que a significância, quer dizer, o mundo moderno e para onde a gente tem que ir, esse sucesso tem um link com significância e essa significância talvez tenha a ver com o meu próximo. É isso? Sim, é exatamente isso. Porque hoje, a própria pandemia ela está causando um senso de cooperação. Ou seja, a gente quer ajudar as pessoas de alguma forma. Hoje a gente não pode ter esse contato, tem esse afastamento social, mas a gente está pensando naqueles que têm fome, naqueles que estão passando por algum problema, etc. Então, os jovens de hoje, eles já têm esse pensamento, como acabar com a fome no mundo, como acabar com um problema tal. Então, assim, eles querem encontrar soluções. Então, nós estamos nos encaminhando para um novo mundo, um outro mundo. E isso que está acontecendo agora, ele está abrindo portas para muitas coisas. E é isso que eu gostaria, talvez, junto com você, de passar para aqueles que estão nos assistindo, que quando isso está acontecendo, a gente tem que se perguntar, onde eu fico dentro dessa história? Perfeito. Eu vou ser aquele que vai, por exemplo, esperar a ação? Por mais que a gente pense num futuro bem próximo, das coisas serem retomadas, mas o que hoje eu estou fazendo para me preparar para isso que a gente está constatando que já está acontecendo e acontecerá de uma forma efetiva? O que eu estou fazendo hoje? Exatamente, porque assim, se você pensar... vamos pensar numa classe de direito, a turma de direito. Quantos daqueles vão sair dali e vão se tornar profissionais de sucesso? Que vão se tornar um grande advogado, juiz, etc. O mundo, ele é assim. As oportunidades existem, ou elas estão lá. Ou elas vão aparecer, de vez em quando aparece uma, mas a maioria delas você tem que criar. Você tem que criar as oportunidades. Então, assim, a gente sabe que muitas pessoas vão fazer um curso, vão fazer isso e aquilo, mas não vão exercer a profissão, não vão, porque não pagaram o preço. Então, ou seja, a grande questão é, quando a gente está perguntando para aqueles que estão nos ouvindo, você está disposto a pagar o preço ou você quer ser mais um? Então, se você quer ter um diferencial nesse novo mundo, você precisa pagar o preço. Então vamos pensar agora no que nós estamos passando dentro desse momento que a gente está em casa. Vou fazer algumas perguntinhas assim e vai servir para a gente poder se avaliar. Durante esse período, você tem utilizado esse tempo mais como um feriado, como férias, né? Um período de férias em que você está assistindo muita televisão, vendo muito celular, etc. Ou você
está procurando fazer cursos, está procurando ver coisas que realmente sejam, de alguma maneira, úteis para a tua carreira, né, para o seu desenvolvimento pessoal, humano, espiritual. Não importa a área que você esteja almejando, Ou, mas por você exemplo, precisa... Sim, ou deixa eu acrescentar, ou, por exemplo, produzindo nessas condições, que também exatamente. tem um olhar diferente nisso, né? Então, se Sim, qualificando, estudando, se dedicando e você está conseguindo produzir. Ah, mas eu não posso. Mas tem alguma alternativa de você produzir nessas condições? Você está pensando, exato. né? Sim, e uma das coisas, por exemplo, em vez de você estar assistindo... Sim, desculpa. eu estou trabalhando pra caramba. Aham. Tô Eu produzindo pra, também. tô produzindo muito, cara. Tô produzindo mais do que antes, impressionante. Porque eu tô produzindo no viés digital, que eu Sim. não produzia tanto. E Aham. isso dá trabalho. Dá Envolvimento muito. Dá muito. intelectual, envolvimento de conteúdo, de pensamento e sob pressão, porque o ritmo aqui de casa mudou. Então aqui eu Mudou. tenho que me envolver às vezes um pouco com a cozinha, tenho que me envolver às vezes com cuidado de filho, coisa que antes era mais tranquilo. Mas eu dentro Sim. dessa realidade, eu estou tentando produzir mais. Sim. É que você pode, por exemplo, não tem problema você assistir o YouTube, ao contrário, todo mundo está vendo vídeos no YouTube. Mas Uhum. agora, que tipo de vídeos você está vendo? Perfeito. Ou seja, você está vendo bobagem, você está Uhum. vendo, sei lá, o BBB, Humor, né, que eu nunca assisti isso aí, sei lá, está vendo qualquer ou, coisa. ou humor com muita amenidade, né? Humor, muito Sim, humor. exato, etc. O que que isso está acrescentando para você? Agora, pensa bem, quando a gente tem uma mente focada, por exemplo, eu tenho um problema, a gente está saindo desse problema e quer sair do problema. Vamos procurar conteúdos que, quando estiverem passando, a nossa mente esteja trabalhando. Uhum. Puxa, essa ideia, eu não tinha pensado nisso. Uhum. Porque Uhum. geralmente a gente é atraído para assuntos e coisas que têm mais a ver com a gente. Sim. Então, a gente tem que fazer de alguma forma alguma coisa que a gente tenha algum tipo de afinidade, uma facilidade em fazer. Então a gente geralmente é atraído naturalmente para isso. Eu, por exemplo, se eu fosse colocar como profissão jogador de futebol, quero ser jogador de futebol, etc e tal. Sim. Eu nunca ia ser. Por mais que eu amasse, eu nunca ia ser, porque eu sou um perna de pau lascado. Eu podia, se eu era um nota 3, eu ia ser um nota 5. Uhum. Eu ia me tornar, talvez, um jogador mediano. Entendi. E as pessoas não gostam de... O mercado, as organizações não gostam de pessoas medianas. Não, não gosto. Né? Eu não Elas chego um gostam dia, de me arrumo e falo assim... elas gostam de protagonistas. Sim. Eu não me arrumo e falo assim, hoje eu vou sair, vou arrumar uma namorada mais ou menos. Não, Né? Hoje eu vou sair, vou achar um emprego mais ou menos. Não existe isso. Você não. sempre está em busca do melhor para a sua vida. Né? Então, as empresas também. Então, hoje, a gente vai discutir isso. Como que as empresas têm visto esse tipo de profissional de agora? Uhum. Não é somente conhecimento. Porque se fosse só conhecimento, hoje, quem tem o conhecimento? É o Google. O Google É, tem o conhecimento. sim. Agora, a questão é, quem eu sou dentro dessa organização? Eu tenho um papel de protagonista? Eu sou aquele que age ou aquele que espera a ação? Uhum. Esse é um grande diferencial. As pessoas que têm sucesso, elas agem. As que não alcançam, elas sofrem a ação. Então Uhum. a gente não pode ser vítima o tempo todo. Se nós nos colocarmos nessa posição, a gente não sai de onde nós estamos. A gente vai viver a vida inteira culpando o governo, culpando alguém, culpando Justifica. meus pais, a situação, Uhum. justificando. Isso é Justificando. feio, porque todos nós nascemos mesmo sol, mesma terra, mesmo, né? É, E é verdade. a gente tem que ter. Eu sei que existem desigualdades sociais. As pessoas, um nasceu muito pobre, nasceu lá na favela, o outro Sim. nasceu em berço de ouro, etc. e tal. A grande questão é o que nós fazemos com a nossa vida, o que nós queremos para a nossa vida. E Lincoln, deixa eu te Eu falar. creio, eu creio assim, Jacques, que existem desigualdades de Sim. oportunidade. Ainda mais um Aham. país como o nosso, a gente que já teve a oportunidade de estar em outros países, a gente percebe que a nossa realidade ela tem muitas desigualdades. Mas, ao mesmo tempo, Sim. a gente vê em cenários
menos propícios economicamente, gente Aham. Sim. e a gente vê em cenários de pessoas com muita grana e com muita realização, gerações sendo perdidas que o cara torra tudo. Sim. Sim. Então, dentro desse ambiente de oportunidade, mesmo na desigualdade, existem Sim. exemplos de sucesso e de fracasso. É verdade, a mesma coisa. Uhum. A questão é o que você está fazendo com você, né? Por exemplo, eu tenho um livro que eu estou escrevendo agora. Uma das Legal. frases que eu coloquei lá: o mundo é como você é. Uhum. As pessoas são como você é. A vida é como você é. Porque é a sua percepção em relação ao mundo, é aquilo que você tem aqui dentro. Você já Uhum. deve ter conhecido pessoas que são extremamente pobres, mas vivem agradecendo. Sim. Vivem, têm uma atitude positiva, É. altruísta, Uhum. não é? É. E tem outras pessoas que eram para ter tudo. Sim, E às vezes até o cara é miserável, é pobre, vive e é mal. miserável, né? Ele não consegue produzir porque dentro dele o mundo é ruim, as É. pessoas são difíceis, etc. É a mesma coisa, algumas dessas pessoas plantaram isso dentro, porque algumas coisas você permitiu entrar dentro de você, Uhum. outras vieram de algum lugar, sei lá, pode ser até da sua criação, uma má criação, Uhum. mas em algum momento você vai ter que acordar para isso. Você vai ter que tirar esses pensamentos, esses sentimentos limitadores, porque senão eles vão destruir você. É. Eles vão empacar a sua vida. Né? Uhum. Então, por exemplo, uma mulher que foi maltratada, o marido traiu ela sofreu abusos, etc. Na mentalidade dela, às vezes, homem não presta. E às vezes ela passa isso para os Ela criou filhos. é o que a psicologia chama de você criar um paradigma. Você Um criou uma paradigma. barreira. Criou uma barreira. Sim. Criou uma barreira. E isso é verdade? Não, isso não é verdade. Isso é a sua verdade. Mas só que quando você olha para fora, você vê os homens, você tem desconfiança. Você olha para o mundo e ninguém é honesto. Ninguém é isso, ninguém é aquilo. Todo mundo quer se aproveitar de mim, etc. Então, no processo de nós nos desenvolvermos, a gente precisa vencer essas barreiras. Perfeito. Uhum. Então, vamos tentar levar, Lincoln, se você me permitir, À vontade. eu vou fazer uma introdução agora e a gente vai seguir naquela direção das profissões, da educação, etc. Ok. e tal. Uhum. Por exemplo, que faculdade você precisa fazer para ser médico? Medicina. Medicina. Para ser engenheiro? Engenharia. Engenharia. Tá bom, é óbvio, né? A gente é Ó, só uma brincadeira. Tá bom. Vamos falar agora, porque você me perguntou assim, como é que vai ser depois da pandemia? uhum. Como é que vai ser as questões profissionais, etc. O que eu quero dizer, agora eu vou entrar num assunto, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode pensar só a curto prazo. A gente vai ter que pensar a curto prazo. Mas a gente não pode deixar de ter a mente no que vai acontecer depois. Uhum. Porque senão nós vamos ficar tão... É aquela coisa de abaixar a cabeça, resolver um problema e o mundo está continuando. Então nós precisamos, talvez a gente vai ter que se sacrificar mais, talvez a gente vai ter que fazer algumas adaptações, mudanças na nossa vida, vamos ter que conversar com a nossa esposa e falar, olha, a gente vai precisar fazer algumas coisas diferentes, etc. Mas nós precisamos viver uma visão a longo prazo. Então, por exemplo, eu te perguntei, qual é a faculdade para ser médico? Qual é a universidade para ser engenheiro, etc. Tá bom. E qual é a universidade para você ser um gamer piloto de drone? Qual é a universidade que você faz para ser um analista de criptomoedas? Qual é a universidade que você faz para ser um influenciador digital? Um engenheiro de carro autônomo? Qual a universidade que você faz para ser um desenvolvedor de blockchain? Analista de mídias sociais? Ó, essa eu queria falar sobre essa. Sim, Essa, por vamos exemplo, lá. essa de analista de mídias é uma Sim. coisa que eu, como comunicador e no envolvimento profissional que eu tenho, falo a você, qualquer cara, qualquer que esteja nos assistindo, que se Sim. habilitar nessa função, tem emprego, não é para amanhã, não. É hoje. É hoje. Hoje não tem profissionais disponíveis, analistas de mídia. Não tem. Não tem. Não tem. Só para te dar um exemplo prático do que você está falando. Sim.
E todas as empresas, sejam elas digitais, presenciais, de qualquer segmento, vão ter que atuar no marketing digital. Ela pode Sim. lidar com venda de panela, ela pode ser vendedor de curso de segurança, ela pode ser qualquer empresa de engenharia, ela pode ser uma clínica de estética, pode ser um cabeleireiro, de qualquer segmento. Vai ter que trabalhar com marketing digital, arquivos digitais. E aí não tem analistas de mídia disponíveis no mercado para trabalhar nesse ramo. Não tem. Não tem. Um dos players de mercado do mundo digital, eu estive numa palestra com ele em dezembro passado, ele disse o seguinte: se em 2 anos a sua empresa não estiver dentro do digital, ela está fadada ao fracasso e à extinção. Então, ou seja, 2 anos pode parecer pouco tempo, as transformações que estão acontecendo, é só você olhar para trás. Por exemplo, hoje eu trabalho com educação, Sim. ensino acadêmico. O presencial está tudo fechado. Quem não tem desenvolvido o EAD está lascado. Sim, está lascado. Está lascado. Não tem, sim, não tem jeito. Você é professor e hoje a própria rede pública municipal aqui, né, em Campo Grande, os professores estão tendo que ir preparar aulas online, etc. Todos perdidos. Eles não sabem o que fazer, Aí etc. o cara, ele, por exemplo, não sabe instrumentalizar a sua aula através dos meios digitais. Ele está fadado a um certo fracasso como professor. Sim, sim, sem dúvida. Agora, olha só essas outras. Arquiteto de nuvem, analista de inteligência artificial, assistente virtual, desenvolvedor mobile. Então, assim, o que acontece? Essas profissões já existem hoje. Que faculdade que você faz? Tá vendo como o nosso mundo está completamente diferente? Então, ou seja, até 2030, alguns falam 80%, outros falam 85%, das profissões vão ser novas. Não vão ser as profissões que nós conhecemos hoje. Então, a pergunta é, como é que eu ensino meu filho, minha filha, como eu preparo eles, essa é a palavra, para um mundo que ainda nós não conhecemos? Eu queria acrescentar, de uma forma prática, Jacques, por exemplo, a gente está falando de profissões, mas às vezes o cara, ele é um empreendedor. O Brasil hoje, a gente percebeu um cenário que a gente tem um montão de gente informal, maior do que as estatísticas, cerca de mais de 40 milhões de pessoas são empreendedores ou desempregados, pessoas informais, que trabalham, que desenvolvem sua renda de uma forma autônoma. E, por exemplo, se a pessoa, vamos dizer que ela tenha, estou com meu amigo aqui, Marcelo Barreto, nos assistindo, ele é um comerciante. Vamos dizer que o Marcelo não se preparou para ter um delivery. Ele está lascado. Então, não é só a questão da profissão, a questão da visão como negócio também. Como negócio, sim. Precisa entender a logística digital. Porque se ele não mergulhar nisso, como você falou, em 2 anos, ele vai ter um desacordo com os acontecimentos. Vai acontecer algo que vai embarrear o business dele, vai embarrear o negócio dele. Sim, sim. E seguindo o que você falou agora, você entrou na direção certa. O empreendedorismo vai crescer assustadoramente daqui para frente. Então, ele já tem acontecido, né, para muitos. Por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, o pessoal gosta de chipa. Sabe o que é chipa, não? O que é chipa? É tipo um pão de queijo. Ele é tipo um pão de queijo, parece com isso, mas é uma coisa bem da região aqui, chipa. Ele é As pessoas começaram... Pode ser recheado, mas geralmente não é recheado. Ele não é recheado. Mas pode ser, já ouvi alguns. Ele é à base de queijo? Rapaz, ele é à base de queijo. Eu não vou te saber precisar exatamente como faz. Eu só sei experimentar, eu sei que é muito bom. Mas o que acontece é assim, nos bairros, em vários lugares, as pessoas começaram a empreender. Vender chipa, vender coisas ali perto, no seu... Vai começar a criar-se microcomércios, né? Locais onde as pessoas estão estabelecendo dentro dos bairros. Tem uma coisa que eu quero mostrar para você, só para a gente poder entender isso. Deixa eu ver se dá para enxergar. Dá para enxergar aqui, não? Tem uma pirâmide.
Tem uma pirâmide. Aqui está escrito pré-robôs, período pré-robôs, ok? Período pré-robôs. Você tem a base da pirâmide, tem o meio da pirâmide e aqui em cima. Antes dos robôs, esse mundo aqui, esse pico da pirâmide, é onde estão as pessoas mais altamente qualificadas. Perfeito. Então, a maior parte das demandas de emprego, elas estão aqui embaixo. Estão aqui embaixo. Agora, o que vai acontecer no período pós-robô? E quando eu estou falando período pós-robô, eu estou citando, por exemplo, a Apple, que já está se programando para fechar a fábrica que ela tem na China, para trocar por robôs, e ela vai despedir 60 mil pessoas. Caramba. Ok? Olha aqui, ó. Pós-robô. A pirâmide se inverteu. Empregos qualificados vai ter uma demanda grande aqui no meio para cima. E aqui embaixo vai ter menos, porque tem muito robô, tem muita coisa acontecendo, fazendo. Né? O que você fala é que essa coisa, por exemplo, do operacional, sim, ela vai para a área robótica. Muita coisa vai para a área robótica. Os empregos mais operacionais, esses empregos mais braçais, a tendência deles é não existirem mais. Sim, porque você pega coisas que já começaram a acontecer, como, por exemplo, o mercado da Amazon. Você entra no mercado lá nos Estados Unidos, é cheio de câmeras, você pega os produtos, coloca na sua sacola e sai pela porta sem passar por caixa. Aí você fala assim, mas como que isso aqui é cobrado? Porque aquilo é debitado diretamente do seu cartão a hora que você passa pela porta. Já escaneou tudo. Eu fiz reconhecimento facial. Sim, o reconhecimento de tudo. Tem câmeras ali. A hora que você pegou o produto na mão, a câmera já filmou. Pegou o código de barra, colocou na sacola, opa, vai comprar. Tirou, ela tira também. Mas assim, aí pegou a sacola, saiu, ela plum, debita do seu cartão. Então assim, algumas coisas nós até podemos falar assim, mas isso vai demorar, vai isso não sei o quê, tal. Sim. Mas tem coisa que está acontecendo. Tem coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a gente tem escutado muito falar sobre os carros que andam sozinhos, né? Os carros elétricos lá nos Estados Unidos. Esse ano, para o ano que vem, já se calcula mais de 1,5 milhão de carros vendidos. Olha só, vamos pensar o impacto que isso pode acontecer. Mesmo que comece fortemente nos Estados Unidos. Tem uma tropa hoje gigante. Sim. Uma possibilidade de motoristas autônomos que estão nos aplicativos. Gigante. Gigantesca. Várias pessoas próximas a mim que estão fazendo complemento de renda e até renda integral através de dirigir aplicativo. E isso vai ser impactado nos próximos... Claro que vai. Vai ser impactado. E olha só, vamos pensar só nisso. Assim. Outra realidade assim, do que a gente está vivendo, Jacques. Desculpe te interromper, mas só acrescentar. Não, interrompe a hora que você quiser. As pessoas estão percebendo, eu estou percebendo, por exemplo, que eu tenho que me adequar no meu orçamento, ok? Eu já percebi que eu faço muita coisa sem carro. Eu faço muita coisa sem me locomover. Isso vai ser um impacto na realidade das pessoas. O volume de utilização de carro, combustível, vai diminuir. Porque as coisas vão agir de uma forma digital. Então, isso vai impactar quem tem posto de gasolina, vai impactar pessoas que trabalham em postos, pessoas que vendem carros normais. Já vai acontecer esse impacto. Sem dúvida. Essa é uma cadeia, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos que ele tem um desses carros elétricos, dirige sozinho. Ele vai para o trabalho, ele vai olhando o WhatsApp, vai lendo um livro, e o carro vai indo sozinho. Diz que no começo dá um medo lascado, né? A hora que ele entra na rodovia e tal, diz que você fica apavorado. Mas o que acontece? 1,5 milhão de carros vão ser colocados na praça. E no outro ano? Quanto vai dobrar isso em 10 anos? Então, olha só. Esses carros, eles vão evitar, ele consegue ver o acidente antes. Ele evita acidentes. Não vai começar a acontecer acidentes. Como é que ficam as seguradoras de carro? Então, olha só, olha o impacto que traz sobre ela. Agora, se você não tem acidentes, como é que fica a questão de órgãos, implantes de órgãos, né? De doação de órgãos, que depende dos acidentes. Se não tem acidentes, não tem isso.
Uhum. Olha só o problema. Começa-se a abrir um mercado negro de órgãos. Sim. É a mesma coisa. Começa a afetar a segurança das pessoas. Eu falar sobre isso, mas de forma macroeconômica, eu imagino a preocupação Sim, das indústrias petrolíferas que mandam no planeta, mas é óbvio sim. que a Aham, utilização de petróleo e gasolina já deve estar diminuindo. Tanto que o barril do petróleo já está diminuindo internacionalmente. A utilização de aham. elétricos vai aumentar cada vez mais e isso vai Sem fazer dúvida. a utilização do petróleo e toda a indústria de empregos que está sob a tutela do petróleo vai diminuir. Muito bem. Uhum. E olha só, agora a gente falou de uma coisa mais generalista, vamos ser um pouco mais específico. Ok. 80% das pessoas não estão qualificadas e preparadas para 60% dos empregos para os próximos 5 anos. Uhum. Olha só isso, isso é uma estatística de Harvard. Uhum. 80% das pessoas não estão preparadas para 60% dos empregos nos próximos 5 anos. Uhum. Então, ou seja, eu preciso tomar decisões agora. Uhum. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a vida dos meus filhos? Né? A própria educação formal, ela vai sofrer mudanças. Não, já está Quando a sofrendo. gente já está sofrendo. A formação acadêmica, Jax, eu estou mergulhado nisso. A formação acadêmica, eu acho que você também, de alguma forma, Sim, tem intervenção nesse tipo de trabalho, né? A formação acadêmica, ela está muito questionável. Assim, os meninos, muito. eles estão se formando, eles estão, entre aspas, gastando tempo com essa formação e o mercado de trabalho não absorve esse conhecimento. Então, Não absorve. há um choque hoje entre a formação acadêmica e a demanda de empregos. Há um choque. E esse choque começou já há alguns anos, quando você vê um cara como Bill Gates e como o próprio Steve Jobs, que revolucionaram o planeta e que eram os homens mais Sim, ricos do mundo e que eles não têm formação superior. Então, isso sim, já vem de algum tempo, esse questionamento dessa estrutura formal acadêmica que muitas vezes os pais estão muito preocupados com isso, e eu me coloco nessa condição como pai, mas que a gente tem que repensar isso também. Porque precisa. e até que ponto isso é a garantia de que meu filho terá emprego num futuro bem próximo. Exatamente. E o que você está falando é muito importante a gente entender isso. Isso já acontecia. Uhum. Agora, nesse novo mundo, Sim. só para a gente ter uma ideia, isso é um cálculo aí do ano passado, aí, né, empresas da área de educação. Acontece, eu tenho aqui inclusive a informação, uma depreciação do conhecimento em 20% ao ano. Uhum. Então, em 20% ao ano acontece uma depreciação do conhecimento, ou seja, fica obsoleto algumas coisas. Uhum. E aí você quer formar um aluno em 4 anos? É. Em 4 anos ele já está 80% obsoleto. E aí quando ele está se formando já tem um monte de coisas novas. Uhum. Uhum. Então se a educação ela não se reformular, se ela não abrir, né, para a mente, a visão dela em relação a algumas coisas, a gente vai passar uma nova década aí com uma educação ainda muito antiquada, né? Sim. Porque muitas pessoas falam que a educação de hoje ela é igualzinho à de antigamente, né? Você só não leva a palmatória ali, algumas coisas assim acontecem, mas essa coisa de... aliás, inclusive, assim, eu não tenho... chama Richard, esse meu amigo aí do Rio de Janeiro. Eu vou te passar o contato dele, ele é neto do fundador da universidade, da faculdade Estácio. Sim. Já ouviu falar? Tá? Sim, não, é a então, maior do Brasil. É a maior do Brasil. É a maior. É a maior. Ok. Eu vou te passar o contato do Richard. Eles estão num sistema que, no aspecto privado, universidade privada, formação superior privada, é o número 1 do Brasil. Número 1. Sim. O Richard, ele já organizou, já existe, é um novo modelo educacional. Uhum. Ele tem uma escola online, onde ele traz alguns daqueles ídolos da juventude para ser professores. Sim. Essa questão, ele fala, por exemplo,
Como é que você vai tirar o celular da mão de um aluno para você ensinar nessa nova era? Uhum. Como é que você vai ficar falando, fazer ele decorar certas coisas numa época em que, gente, Ele tem faz a acesso informação direto. fluir. Ele tem acesso direto. Ele tem acesso direto. Então, assim, não bate. Vai ficar com um médico, por exemplo, fazendo com que ele decore coisas do corpo humano. Se ele, numa Sim, atividade emergencial, ele pode ter acesso ao Google, de ter acesso instantâneo daquilo que ele precisa ser informado, do que ele precisa sim, aplicar. É um sim. absurdo. Uhum. Existem várias coisas que são parte desse novo mundo e que se a educação não fizer uma reestruturação rápida, a gente vai perder muita coisa. Quando eu estudei nos Estados Unidos, eu lembro que lá na Universidade de Harvard tinha um departamento voltado para tecnologia, onde o gerente o manager daquele departamento, era um rapaz de 16 anos de idade. Agora, isso, Louco, né? Lincoln, isso ia acontecer aqui no Brasil? Não. Não ia. Não vai. Não vai. Não vai, porque assim, não, o MEC, não sei o quê. Eu me encontro em vários segmentos, Jacques, que esse tipo de preconceito é assim latente nas pessoas, cara. De não entender que se a gente não passar a bola para algumas funções para a galera da nova geração, a coisa não vai andar para frente. Mas mesmo não assim, anda. as pessoas às vezes sentam numa posição retrógrada. É impressionante. Sim. O meu filho Adam... E todos perdem. O meu filho Adam, ele é muito bom em matemática, né? Essa área de finanças, etc. E ele era pequenininho, ele tinha 12, 13 anos lá nos Estados Unidos, só que por ele ser muito bom em matemática, quando chegava na hora da aula, da classe de matemática, ele estava na 6ª série, ele ia para a 7ª. Uhum. Só naquela aula. Então, olha só, só em matemática. Uhum. Isso ia acontecer aqui? Nunca. Não ia acontecer. Nunca. O que aconteceu? Aí, olha só, aí eu descobri que a gente estava defasado mesmo, quando um dia ele chega para mim para eu assinar uma carteirinha. Eu pensei assim, putz, foi suspenso. Foi alguma coisa, você precisa assinar isso aqui. Eu falei, filho, o que é isso? Ele falou, meu professor mandou o senhor assinar, porque a semana passada eu dei aula e ele quer que o senhor tenha ciência disso. Eu falei, não, filho, peraí, me conta como que foi isso. Ele falou, acontece o seguinte, teve um professor substituto do Havaí, era um senhor, bastante idade, veio substituir nosso professor. Quando ele chegou lá, ele veio com a aula preparada. Mas aí quando ele começou a dar, os alunos falaram assim, mas professor, isso aí a gente recebeu a semana passada. Aí ele falou, então me passaram a aula errada. Ele não estava atualizado, né? Não estava atualizado. Aí ele falou assim, qual seria a aula? Ele falou, seria essa aqui. Ele falou, eu não estou preparado para dar essa aula. Ele disse. Aí ele falou assim, alguém conhece sobre isso aqui? Aí o pessoal falou, o Adam. Ponto. Aí eu queria fazer uma ressalva. Sim. Esse ponto é que nós devemos avaliar a nossa posição, Jacques. E por mais que esse senhor estivesse despreparado, nesse sentido, a humildade dele faz o crescimento. Ele falou, vamos aprender juntos. É isso que às vezes hoje a pessoa senta numa soberba da experiência e do conservadorismo e do sentido retrógrado, de não ter a humildade de reconhecer que, peraí, eu preparei a aula até a página 7. Os meninos estão me falando aqui que estão na página 8 ou 9. Tem alguém aqui que conhece a página, os exercícios e a aula da página 8 ou 9? Aí, essa humildade eu destaco. É verdade. E aí o que aconteceu foi assim, eles falaram, o Adam. Aí meu filho olhou, falou assim, olha, o senhor me dá uns minutos? Te dou. Ele deu uns minutos e falou, ok, eu posso. Daí ele pegou e foi lá para frente e começou a dar aula, começou a ensinar os alunos, o professor interagia, etc. e tal. Eu assinei a carteirinha dele lá, o papel, dizendo assim, neste dia tal, Adam Jacques deu a aula de matemática, tal. Aí eu assinei, mandei para ele, né? Foi um orgulho lascado, mas eu pensei,
Que mentalidade é essa? É, é. Que mentalidade é essa? Eu tinha um amigo de escola que... Aqui em outras Desculpa. circunstâncias, esse tipo de atitude do Adam, do seu filho, ela é repreendida. Uhum. Às vezes a falta de humildade, né, de reconhecimento que a gente está falando, ela gera não uma oportunidade para que ele dê a aula, mas uma atitude, às vezes, de repreensão. E aí a gente tem que Sim. reavaliar isso, nós como mais velhos e com pessoas que estão pensando o futuro, né? E pensando nossas funções e o mundo dos negócios, da vida corporativa e profissional, nós devemos repensar, né? Sim, sim. Antigamente, ou até hoje, a gente faz faculdade e depois a gente tenta personalizar ela, né? Tenta dar uma... Vou fazer uma pós, fazer isso e aquilo. Uhum. Nas universidades do futuro, vai ser assim, você faz uma universidade e depois é assim, capacitação, 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 capacitação. Você começa a fazer coisas, porque assim, não é mais, por exemplo, a educação anterior, ela era linear. Sim. Essa agora, ela é um emaranhado, é uma confusão louca. É. Você vê assim, pela sua profissão. Eu dou um exemplo disso. Eu sou de uma geração, Jax, eu não vou falar a minha idade, nem vou perguntar a sua, para a gente ficar assim na curiosidade. Tá, não fala, vamos deixar isso quieto, tá? Eu sou de uma geração que você experimentar, você ter uma atitude de experimentação, ela é muitas vezes recriminada. Sim. Você faz aquilo que você já conhece. Você ir para um mundo desconhecido é uma, de certa forma, muito ousado. Academicamente, você precisa de um tutor, você não era muito incentivado a essa autonomia. Nós vivemos num mundo hoje que nós precisamos valorizar essa autonomia. Por exemplo, a utilização dos celulares e a utilização dos aplicativos, ela requer esse tipo de ação prática, de autoconhecimento, porque isso já vem da estruturação da informática. O próprio Bill Gates e o Steve Jobs, eles tiveram uma contribuição muito importante com essa maneira autoexplicativa da utilização da tecnologia. E isso é fundamental nessas capacitações. Então, a capacitação do futuro, eu concordo com você, ela é meio que intuitiva no sentido de você ter um acompanhamento, mas de você se envolver com essa formação. Sem dúvida, sem dúvida. Sentido? Claro, por exemplo, hoje você é médico, você é engenheiro, você é não sei o quê, mas você precisa aprender a mexer com uma câmera, preciso aprender a fazer uma live, preciso começar, né, a fazer tal coisa. Então, assim, ela não é linear. Uhum. E com a tecnologia, com as novas descobertas e tal, você vai começar a ter que se capacitar em várias coisas para poder adornar a tua profissão, o teu trabalho, etc. É uma coisa multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Né? Então, agora, quando a gente está falando de empreendedorismo, hoje você vê como as facilidades, né? Hoje tem jovens que ganham no YouTube em um ano que o pai, às vezes, não ganhou a vida inteira. Sim. Né? Você tem jovens, tem pessoas que estão vendendo cursos online, estão fazendo coisas que a gente não imagina que poderia gerar dinheiro, estão gerando, estão ficando ricos, inclusive, com isso. Né? Você vê a indústria dos cursos online é uma indústria bilionária. Né? Antigamente você dava palestra, você pastava, né, no bom sentido, para você colocar 30 alunos ali numa sala para você poder treinar ou poder fazer alguma coisa. Puxa, cobrar dessas pessoas. Hoje se inverteu. Hoje você cria um canal, amplia o seu número de fãs, né, de seguidores, e de repente você fala, olha, eu vou dar um curso tal. Pronto. Perfeito. O público está ali, eles vêm. Então, e quando você tem muitos seguidores, né, que é a construção, né, de audiência, criando listas, etc. E aí você, então, lança uma oferta para aquelas pessoas que querem muito aquilo que você faz. Sim. Você imagina, antigamente você cobrava R$300 de cada pessoa, veio 30 pessoas, dá quanto isso? 9 mil. Sim. É isso? 9 mil reais. Hoje você cobra os mesmos 300, só que você atinge 500 pessoas. Sim. 700 pessoas.
1000 pessoas. De repente, você com a mesma coisa, você está gerando 150, 200, 300 mil reais. Né? Então, é um mundo completamente diferente, porque a tecnologia, o acesso a essas informações, ela está na sua mão. Né? Hoje ela está disponível para um grande número de pessoas, para todo mundo. Né? Está caminhando para o final, mas eu já coloco um convite, na verdade, para a gente dar uma continuidade a esse papo. Eu acho que rendeu mais do que eu imaginava e eu acho que a gente pode conversar mais. Se for da sua disponibilidade, semana que vem, a gente marcar um dia para a gente aprofundar mais, que eu acho esse assunto importante. Se for do seu interesse, o convite está feito. É um prazer para mim, a gente quer ajudar pessoas, né? Eu acho que o objetivo nosso é o significado. Né? Então, a gente está compartilhando conhecimento, informação. Então, se eu tenho alguma coisa, eu contribuo, você contribui com o que você tem, e a ideia é que as pessoas sejam, de alguma forma, beneficiadas por isso, né? Então, a hora que você fizer o convite, eu estou dentro. Beleza. Eu queria que você, para finalizar, desse uma ou mais dicas de que posicionamento de tudo que a gente conversou, com olhar no futuro, que dica fundamental, uma ou duas, você fica à vontade, mas dicas práticas de comportamento e postura que nós devemos ter olhando para o futuro com profissões e mundo profissional corporativo para cada um de nós que a gente vai se deparar pós-Covid. Que postura, como dica, nós devemos ter? Muito bem. Eu penso que em tudo na vida, o grande diferencial é o que você desenvolve por dentro. Perfeito. Aquilo que você é por dentro, você externa. Então, ou seja, a primeira coisa, eu vou tentar juntar algumas coisas que estão vindo na minha mente. Uhum. Mais importante do que você ter alguma coisa é você ser. Então, primeiramente, você tem que ser alguma coisa. Viva princípios, viva atitudes, respire, né, a verdade naquilo que você faz. Então, assim, uma outra coisa é esteja com pessoas ou com coisas que sonhem alto, que tenham um nível de maturidade mais alto que o seu. Perfeito. Para que você possa criar caminhos, né? Às vezes na sombra de alguns deles, até que você adquira o seu. Mobilize inspiração, né? Inspiração. Né? Tem uma frase que muito se fala aí, que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Né? Então, eu fico pensando, alguns de nós temos alguns tutores, né? Algumas pessoas que a gente se inspira, etc. Puxa, eu quero... Então, com quem você convive? Porque assim, se você convive com fracassados, você vai fatalmente ser um. Então, isso já é uma escolha nossa, né? É uma escolha nossa, é você que decide. Ou você vai ficar onde você está, não ter crescimento. Eu queria até sugerir o seguinte, olha para frente, faz de conta que você está no fim da sua vida. Começa agora olhando pelo fim. Olha para trás, o que você gostaria de ver? O que você gostaria de ter passado? O caminho que você está seguindo agora, está te levando, está te conduzindo àquilo? Ou está te deixando longe daquilo? Então a gente poderia falar de várias coisas como preguiça, ociosidade, etc. e tal. Vamos falar de coisas positivas. Desenvolva, né, essa atitude de buscar continuamente. O que difere meninos de homens é você aprender a cada dia e colocar em prática aquilo. Porque inteligente não é alguém que simplesmente sabe sobre alguma coisa. Inteligente é aquele que coloca em prática o conhecimento que sabe. Perfeito. Então, nós precisamos fazer isso. Então, quem são as pessoas? Quem são as coisas que você mais convive? Talvez, não precisa, quando eu falo coisas, é porque às vezes não é uma pessoa, são livros. Então, leia livros, né? Leia livros. Será se Jesus Cristo, por exemplo, é uma das pessoas que mais convive com você, né? Nas suas orações, nas escrituras? Com a Bíblia por perto, né?
não é? Então, assim, você tem a palavra, né? A palavra de Deus, etc. Você tem as escrituras com você. Então, ou seja, quem são as pessoas com quem mais você convive? Ou as coisas com quem você mais convive? Elas vão influenciar você. Sim, a Glaciene está falando assim, vou ficar mais próximo de vocês. Mandou bem. Muito bem, ótimo, maravilha. Maravilha. Então a gente ia se ver com a Glaciene, né? Semana que vem. Semana que vem de novo. Ó, então, pré-agendado, para a galera que está aqui ser privilegiada, a gente deixa pré-agendado essa mesma data, tipo segunda nesse horário. Eu acho excelente, que ele é um momento até menor de internet, e eu gosto desse horário final de tarde. Tem um horário ótimo, perfeito. Corrido. Mas, de qualquer forma, eu te agradeço, tá, Jax? Deus te abençoe. Muito obrigado. Imagina. Pela tua generosidade. E eu fui muito enriquecido com essa conversa. Espero que a galera tenha aproveitado. Foi muito proveitoso. Eu também fico muito feliz. Você não somente é amigo de um primo meu, né? O Wellington, né? Que eu amo muito. Uhum. E como assim, antes da entrevista, eu já tinha feito isso, porque ele tinha mandado um vídeo seu semanas atrás, legal, né? Eu assisti, foi uma live, na verdade, que você fez, né? Eu assisti, depois eu assisti, então eu queria agradecer você pela iniciativa, né? Acho que você é um orador, é um professor de primeiríssima qualidade, né? Uma pessoa que tem procurado contribuir com o mundo, essas próprias lives é uma das suas missões, né? Eu sei que você está tentando levar esse conhecimento para o maior número de pessoas. Isso exige tempo, dedicação. Então eu queria só elogiar você e agradecer pelo convite, né? Em poder me trazer aqui. Eu fico muito feliz que a gente possa ser amigos. A recíproca é super verdadeira. Eu fui muito enriquecido pela nossa conversa. E semana que vem a gente se encontra. Deus te abençoe. A gente se encontra, meu amigo. Muito obrigado. Um abraço em todos, tá? Um abraço em todos que nos assistiram. Eu vou salvar essa live, depois vou mandar para vocês. Fiquem ligados, tanto nas nossas redes de Jax como minha. É Jax_Coach, não é? Jax_Coach, né? The_Coach. The_Coach. E a minha é Lincoln Lira. Fiquem ligados e muito obrigado. Deus abençoe a todos. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.